A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe muito a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mais um dia, pela misericórdia de Deus, estamos aqui reunidos, juntamente com o irmão Diácono William. Deus abençoe a tua vida, irmão William. Deus abençoe a tua vida também. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite a todos. Aleluia. E hoje, nessa noite, pela misericórdia do Senhor, vamos estar ouvindo o que Deus fez na vida deste homem, onde o Senhor mostrou que Ele é Deus de fato e não existe nenhum outro como Ele. Para começarmos, vamos estar, então, pegando algumas informações do irmão. Irmão William, o irmão reside onde? E o senhor, qual a função do senhor na igreja? Eu sou de Alvorada, né? E eu estou em um momento, já faz um ano mais ou menos, na verdade dia 11 de março agora, vai fechar um ano que eu estou de líder de uma congregação, né, que é um local simples, é uma garagem, na garagem da casa dos meus pais, na cidade de Alvorada, no bairro, na Vila Americana, na cidade de Alvorada. Aleluia, amém. Nós ficamos felizes por isso, glórias a Deus. E é um compromisso muito abençoado servir ao Senhor. Servir ao Senhor é maravilhoso. É verdade. Aleluia. É verdade. Mas nós estamos aqui, meu irmão, para além de perguntar isso, queremos saber de onde o Senhor Jesus Cristo te salvou, o que o Senhor Jesus Cristo de fato fez na tua vida e como você conheceu o Evangelho. Como conheceu o Evangelho, não é Evangelho apenas da teoria, mas de experimentar o poder de Deus. Como que se deu tudo isso na vida do irmão? Eu vou tentar fazer um resumo aqui, né? Ok. Primeiramente e novamente, né, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que me assistem, né? E que esse vídeo possa alcançar quanto mais pessoas, né? Deus assim permitir, mas também depende de você que está aí agora me assistindo, se você quiser compartilhar esse vídeo. Eu vou contar do meu testemunho que eu passei por problemas na minha vida, como de drogadição e entre outros problemas. Se você tem algum familiar na sua família que é dependente químico, que está com dificuldade, que está sendo, vamos dizer assim, o garoto problema da família, assim como eu também era, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que será de grande valia para você, para o reino de Deus e para esse seu familiar, amém? Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, apóstolo Adriano, que a minha vida, eu tive uma criação, vamos dizer assim, num berço familiar normal, né? Um berço familiar amoroso, né? Eu tive um pai, tenho ainda, graças a Deus meus pais estão vivos, mas eu tive um pai, uma mãe sempre do meu lado, né? Tive avós também, sempre apoiando na minha criação, me levando, me pegando no colégio. Então eu posso dizer assim que em questão de criação eu fui privilegiado. Amém. Porém, quando eu cheguei próximo à minha pré-adolescência, com 12 para 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia, meu irmão, de uma forma assim que não tem como explicar. Eu sou de um berço católico, eu nasci na família toda católica, praticamente toda católica. E como nós sabemos, nem o católico lê a Bíblia. É o Salmos 91 lá em cima da estante lá, amarelada. Tu vira a folha, tá branquinha, né? Porque ninguém lê. E é assim, não adianta dizer ao contrário, porque é assim, eu fui criado dessa forma. E como no colégio que eu estudava, que era o Colégio São Marcos, em Alvorada, ele é um colégio luterano, e esse colégio, essa escola, ainda havia cadeira de religião, a matéria de religião. E lá nós estudávamos sobre Moisés, sobre a tábua de Moisés, sobre as leis. E quando ele começou a abrir a minha mente, eu comecei a ver que os 10 mandamentos, que é da lei, Êxodo capítulo 20, é diferente dos 10 mandamentos, o apóstolo, da Igreja Católica. Sim. Eles tiraram um lá e acrescentaram, eles fizeram umas mudanças lá. E aquilo ali me chamou a atenção e eu comecei a me questionar, mas espera aí. A minha família sempre me diz que a palavra de Deus é a verdade, mas eles estão num lugar que está diferente. Eu vou estudar isso aqui a fundo. E aí eu comecei, Varão,
Aí eu comecei, aí eu tinha 12 para 13 anos, eu fechando 13 anos ali, eu estava devorando a Bíblia. De manhã, de tarde, de noite, o meu pai muitas vezes chegava para mim, às vezes, preocupado. Vem cá, rapaz, tu não vai jogar futebol com teus colegas, com teus amigos, com teus vizinhos, sempre gostou de jogar bola, só está trancado dentro desse quarto, eu Bíblia. E nisso a minha mãe teve uma visão, deu pastoreando. Mesmo? Deu pastoreando, católica. Só que nós... Teve uma visão católica, teve uma visão. Teve uma visão. Maria. Teve uma visão. Teve uma visão. E ela começou a dizer, esse guri vai ser pastor, esse guri vai ser pastor. Só que eu, jovenzinha, criancinha, eu pensava assim, minha mãe está dizendo isso, porque ela está vendo o tempo todo lendo a Bíblia. Nada a ver. Mas olha o propósito de Deus. Eu continuei estudando a Bíblia, uma vizinha minha, do lado da minha casa, começou a me levar por uma denominação, que eu não quero entrar no mérito qualquer, nós não viemos para falar disso, né? Mas começou a me levar numa denominação, e eu prefiro dizer assim, uma denominação evangélica, aonde, eu me fascinei. Essa palavra de Deus, eu comecei a ler, estudar, e a minha mãe ficava lavando roupa, estendendo roupa, passando roupa, e eu na volta dela, falando, até que teve um dia, e a minha mãe gostando, até que teve um dia, na mesa, nós jantando, eu comecei a confrontar o meu pai. E como essa denominação, eles não me instruíram, e eu também tinha vergonha de pedir instrução, eu só ia, escutava e ia para casa. Era meio escondido, assim, porque, na minha opinião, a religião não foi Deus que fez. A gente não vê na Bíblia Jesus falando de religião, muito menos Deus. A nossa religião é Jesus Cristo. Sim. E eu sofri uma grande opressão familiar por estar indo nesse lugar. Então eu continuei indo, vamos dizer assim, meio escondidas. E quanto mais tu conhecia a verdade, mais eles estavam impedidos de você conhecer a verdade. Eu não digo até nem eles, era uma opressão espiritual. Não vinha ninguém na minha cara e dizia, tu não vai lá. Mas eu sentia que quando eu falava da palavra de Deus, eu sentia que algo não estava deixando que eu falasse, até que, aí é que eu vou chegar, até que chegou um dia, eu tenho certeza que meus familiares não vão ficar bravos do que eu vou dizer, porque depois vocês vão saber o que Deus fez na minha família, e principalmente em mim. Aleluia, glória a Deus. O meu pai, quando eu estava confrontando sobre as imagens e sobre usar homens santos que morreram e que estão já no plano eterno, que acredito eu, creio que sim, assim como nós cremos que na segunda Cristo nós também estaremos lá. Eles não são intercessores, porque isso aí a Bíblia nos mostra que o nosso único intercessor, quem leva a nossa oração ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador que está aqui agora, amém, prestigiando junto com nós essa live, essa pregação, que é Ele que está preparando a igreja para o arrebatamento. Aleluia. E Jesus Cristo é o nosso advogado, né? E quando eu comecei a confrontar, dizer isso na mesa, eu levei um tapa de mão cheia do meu pai, eu com 13 anos de idade. Você estava assim sentado, como fosse agora, ele chegou? Ele chegou, eu já disse para te não falar mais mal da Maria, mas não estava falando mal da Maria. A Maria é santa, ela foi santa, ela foi santa enquanto esteve na terra, ela foi sim por Deus escolhida para uma missão. Ok. E enquanto ela esteve aqui na terra, ela cumpriu a missão dela, ela morreu, o corpo dela foi sepultado, a alma dela subiu. Amém! Só que eu vi que quando eu comecei a questionar o mundo, as religiões, a mim, que eu comecei a buscar, algo me dizia, prega. Só que eu não conhecia o Espírito Santo ainda. Ele me conhece, mas eu não conhecia, eu não sabia que era o Espírito Santo. Começou nascendo um fogo chamado dentro de mim. Eu estou conhecendo a verdade, eu quero compartilhar essa verdade. Isso, eles precisam saber. Glória a Deus. E só que o mais interessante disso tudo, a nossa alegria aqui agora, dizendo isso, eles precisam saber, não é a mesma forma que nós somos recebidos. Porque a nossa luta não é contra
a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades. A Bíblia diz isso. E ali não era meu pai. Aí é que eu quero chegar. Ali não era meu pai. Ali tinha algo por trás disso. A palavra não era bem-vinda naquele ambiente, não por causa das pessoas, e sim por falta de sabedoria dessas pessoas, por nunca querer saber a verdade. E eu não culpo elas, porque se eu tiver que algum dia culpar alguém, eu também teria que ter pessoas me culpando daquilo, de tudo errado que eu já fiz na minha vida. Então, ninguém é digno, na verdade, de morar no céu, ninguém é digno, na verdade, de ser chamado bom. Até porque está na Bíblia que um rapaz rico chegou para Jesus e disse: o que devo fazer, bom mestre, para herdar o reino do céu, desde que eu já observo as leis? E daí o próprio Jesus falou, bom é o Pai que está no céu, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. O jovem lá, ou seja, é um tapa na nossa cara, não porque Jesus quer o nosso mal, mas para nos mostrar que não importa o que nós fizermos, nós nunca vamos conseguir ser e se doar totalmente como o Filho de Deus se doou. Ele abdicou de tudo nessa terra, ele foi homem igual a nós, ele abdicou de qualquer prazer, ele não pecou. A Bíblia diz que não foi encontrado pecado nele. Mas então, continuando o meu testemunho, depois disso acontecer, eu continuei indo na igreja, continuei indo, e o meu pai não se lembra mais desse episódio. Ele não se lembra. Só minha mãe se lembra. E eu não estou aqui para culpar o pai, é que faz parte da minha história. Sim. Porque não tem como eu contar o meu testemunho do início do meu evangelho até aqui sem falar das minhas marcas. Desses episódios, né? São as marcas, entendeu? Amém. São as marcas. Então, depois disso eu continuei e nessa época eu comecei a tocar instrumentos no Colégio São Marcos. Eu comecei a tocar trompete, comecei a tocar bateria, toquei em muitos lugares, eu viajava muito com a banda marcial do São Marcos e eu continuei estudando a Bíblia. Tinha um outro colega meu que estudava na mesma classe, que também era da banda comigo, hoje ele também é pastor, e ele está morando, se eu não me engano, agora em Fortaleza. Ele é pastor do exército lá, está morando dentro do exército brasileiro, e amigão, né? E nós continuamos nessa linha, ele numa outra igreja e eu também numa outra igreja, mas nós dois buscando o Senhor e buscando também tocar os instrumentos musicais. Chegou numa época da minha vida, meu irmão, mais ou menos pelos 17, 18 anos, eu era muito tímido. Isso eu não posso esquecer de falar aqui. Eu era muito tímido. Quando tinha apresentação no colégio, algo assim para fazer, na frente de todo mundo, de ter que falar, para te ver, tocar não tinha problema nenhum, eu tocava muito bem, eu solava, eu era o solista de trompete na banda do São Marcos durante muito tempo. Ou seja, de vários trompetes eu era o que mais aparecia sem medo nenhum. Eu era ousado naquilo que eu fazia, tocava bem, estudava muito, né? Mas para falar eu não conseguia. E com 17, 18 anos eu descobri o álcool, eu comecei a beber, que foi aonde eu comecei a me desinibir. Ali eu comecei a largar a palavra de Deus de mão na igreja e comecei a fazer muita festa mesmo. E daí a tua fome, o teu fervor foi mudando. Mudou completamente da noite para o dia. Não, mudou da noite para o dia. Ali, como eu era inibido e eu não conseguia ficar com mocinha nenhuma no mundo, se desficar, não conseguia ficar, não conseguia chegar perto, não conseguia conversar, não conseguia, eu passava mal, eu começava a me tremer, eu não conseguia, se tivesse 2 ou 3 pessoas aqui, eu já não conseguia falar. Então, pode-se dizer, acho que já imagina o que eu vou dizer, pode-se dizer que ali já era uma opressão maligna, porque eu já tinha chamado, eu já estava pregando, e ali foi um prato cheio para o diabo me oprimir, para me dar algo externo e mentir para mim, porque eu comecei a acreditar que a alegria vinha de fora para dentro, eu ingerindo a bebida e fazendo eu ficar feliz, sendo que a alegria, segundo a Bíblia, é de dentro para fora.
Deus primeiro ele entra, esquadrinha o nosso coração, nos modifica, nos transforma, nos liberta, e aí começa a vir a alegria, né? Exato. E eu fiz o inverso. O mundo, Como na verdade, faz. Na verdade, A metodologia do mundo é essa. é essa. Eu vou ser feliz se eu tiver o carro que eu sonho. Eu vou ser feliz se eu tiver a casa que eu sonho. Eu vou ser feliz se eu morar lá em tal estado, em tal país, ou em tal região. Eu vou ser feliz se eu tiver tal pessoa perto de mim. É tudo externo o que o mundo pensa. Mas a verdadeira alegria, que é a que eu estou vivendo hoje, eu acredito que é que tu também está vivendo, Amém. é de dentro para fora. Eu estou tão liberto, eu vou contar depois do meu testemunho como que foi, né? Mas eu estou tão liberto que eu já disse várias vezes em púlpito de igrejas. Eu estou tão liberto, mas tão liberto, Jesus me libertou tanto, que eu posso beber se eu quiser, eu posso. Estou aqui, eu tenho duas mãos, eu tenho dinheiro, se eu quiser eu vou ali comprar cerveja e tomo. Se eu quiser eu vou usar branco. Mas eu estou tão liberto que eu posso, mas não faço. Eu não quero. Me convém. Porque até eu descobrir que isso não é a felicidade, não adiantava meu pai e a minha mãe que tanto sofreram comigo, porque como eu vou falar aqui no testemunho, né, para resumir, para nós não ficar a noite inteira, depois da bebida, eu entrei para a prostituição, entrei para o mundo da droga, foi a porta. Depois foi a maconha. Na maconha ali eu já estava fumando cigarro e uma chaminé, um atrás do outro. Compulsivo e obsessivo. O que é a obsessão? Não quero, mas eu preciso. Algo, uma entidade, E depois eu vou provar o meu testemunho como eram entidades. Não estou tirando a culpa de mim e colocando em Satanás, não. Porque vou deixar bem claro aqui. Porque quem tomou a escolha fui eu. Eu abri o portal. Aí que eu quero falar para você que está me assistindo. Somos nós que abrimos o nosso coração para Jesus fazer morada, ou nós viramos um portal de Satanás. Não tem meio termo, não existe casa vazia. Temos responsabilidade. Não existe casa vazia. Porque Saul, quando começou a fazer coisa errada, o próprio Senhor mandou um demônio para habitar nele. Que o perturbava. Porque não existe casa vazia. Jesus, quando ele curou... Ou habita Deus, ou habita o maligno. É um dos dois. É um dos dois, porque a alma ela é muito valiosa. É como se esse meu celular aqui fosse ouro, fosse diamante aqui, ó. Quem é que tivesse aqui, ó, qualquer um que vê vai querer pegar. Não é teu, não, então é meu. E é assim que Satanás faz. Jesus respeita. Não, ele não quer não é meu. Deus, Satanás vai lá e se apropria. Porque a pessoa permite. Porque Jesus chora. Jesus chorou nessa terra várias vezes. E eu creio. Eu não estou falando de sentimento. Mas o amor ágape de Deus, de chegar, dar o seu único filho, Deus poderia, já vou entrar aqui, né? Eu sei que numa outra esfera do que eu estava falando, mas Deus está me tocando. Amém. Se Deus deu o seu único filho para através dele nós poder herdar a vida eterna, que amor é esse, varão? Que amor é esse, varão? Que eu estava hoje escutando, eu sou Uber, eu sou 99 Pop, eu estava escutando hoje duas moças na minha última corrida atrás do meu carro, dizendo das crianças que estão em estados terminais lá na UTI, na CTI, que elas perguntando o porquê dessa dor. Mas essas crianças, elas estão sendo especiais aqui, mas elas também são especiais no céu. Amém. Porque o que é esses 60, 70 ou 100 anos aqui na Terra de vida, comparado com a eternidade do Senhor, é muito grande. E Deus, se Ele quisesse, Ele teria acabado com o mal, se Ele quisesse. Sim. Só que Deus, Ele não quer ser a única opção, para nós ser obrigados a seguir Ele. Existe o bem e o mal. Existem dois caminhos. O caminho da droga, o caminho da bebida, o caminho do inferno, o caminho da prostituição, da lascívia, do prazer momentâneo, que te leva para o inferno, é uma escolha. E existe o caminho do céu, que é o oposto disso que eu falei. Completamente. É o oposto. E aí a escolha está no ser humano, mesmo que ele não consiga, olha o detalhe, mesmo que na hora, vamos supor, eu sou um viciado, eu quero parar e não consigo.
clama a Jesus. Porque daí Jesus, na hora que ele quer, porque não teve culpa da situação que eu me coloquei, porque fui eu que procurei, ninguém me enfiou droga e bebida goela abaixo, eu que escolhi. Eu fui sujeito aos enganos. Olha aqui, ó. Usa aqui. Não. No meu primeiro uso até de cocaína, teve 2 amigos meus amigos, né, que me meteram maior pilha, mas eu não posso culpar eles. Mas estava no qual ambiente? Aí é que tá, Então, não posso você foi pra culpar. Inclusive, se eu não me engano, fui eu que tinha pegado eles com o meu carro, bêbado já. Então, né, mas para não se estender... Não foi iniciado, não foi forçado. Não, de maneira nenhuma. Eu creio numa coisa dentro. Deus, ele permite o mal para que a luz brilhe sobre as trevas. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para nos interessar. Como nós. Como nós. Sabe por quê, meu irmão? Vou falar uma coisa. Eu tinha nojo de droga. E quando eu comecei a usar droga mesmo pesada, eu tinha me separado de uma namoradinha lá, eu estava meio depressivo. E como diz a Bíblia, que o Satanás ele lança dardos inflamados na nossa mente, ali eu comecei a querer algo externo para me deixar feliz, porque eu não estava mais na palavra. Se eu estivesse lendo a palavra, estudando a palavra, indo na igreja igual estava indo antes, eu não teria usado droga. É disso que o mundo precisa, é da palavra, porque em João capítulo 8, versículo 36 está escrito: eu me firmei nessa palavra. Para você que está me assistindo, eu me firmei nessa palavra. Aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei. Que horas são? Estamos bem. Continua uma prisão. Existe uma libertação porque tem alguém preso. Isso. Que não consegue E sair. quem é que está preso? É quem está trancado num lugar físico? Não. É quem não tem Jesus. É só Ele para libertar. Mas eu sou feliz, eu vou na minha religião, eu pratico lá, eu tenho meu carro, eu tenho minha família, está tudo lindo, está tudo beleza aqui. Eu sou feliz, eu sou liberto. Não é. Não é. Se não aceitou Jesus e não se batizou, se não está no caminho do céu, não está liberto. Na hora que Jesus vir, tu vai ficar. Tem algo separando. Gálatas capítulo 3 diz que Jesus se tornou maldito para que nós que éramos malditos não fôssemos mais. Além de não estarmos libertos, se nós não estiver lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós somos de uma forma como se Jesus não viesse. Nós anulamos a vida de Jesus. Nós anulamos. Jesus, eu pergunto para as pessoas, hoje eu evangelizo muito no meu carro: crê em Jesus? Não, eu creio. Mas crê que Ele existe? O diabo também crê, que o diabo morou no peito, o diabo sabe que Ele existe. Isso não é crer em Jesus. Isso é saber que Ele existe. O que é crer? É tu falar algo para mim agora e eu acreditar naquilo que tu me disse. E se eu acredito e eu agarro o que tu me disse e boto no meu coração, eu começo a viver aquilo que eu sei que é aquilo que vai dar certo. Eu acredito no que tu me falou. William, não vai pela rua direita, vai pela esquerda. Pela direita tu vai ser assaltado. E eu vou pela direita. Eu creio no Adriano. Não creio. Eu creio que tu existe, mas eu não creio naquilo que tu me falou. Eu vou pela rua errada, eu vou me dar mal, vou ser assaltado. E daí depois vem eu chorando: Adriano, roubaram meu carro, me ajuda. É assim que Jesus faz. Jesus está ali com as mãos, tem vida para te dar mais outra chance. Mas as chances para mim estavam se findando, meu irmão. Nesse meio tempo eu consegui parar de usar droga. Eu frequentei muito tempo os Alcoólicos Anônimos. Eu estou vindo dos 18 anos para cá, né? Eu parei de usar droga. Eu conheci uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito, a minha ex-mulher, a Cristina, a mãe da Yasmin. Aguentou muita coisa assim, né, que não vem ao caso. Meu Deus, que essa mulher sofreu na minha mão, porque no início eu era um usuário, ela sabia, ela se propôs a me ajudar, né? Foi altos e baixos. E eu consegui parar, frequentando Alcoólicos Anônimos, né? E continuei fumando cigarro.
Aí é que está, a libertação não sendo por Jesus, ela nunca é completa. Sim. O único que liberta por completo, apóstolo Adriano, é Jesus. Eu estava sempre preso, e até nos Alcoólicos Anônimos eles sempre ensinam lá. Eles sempre ensinam que se tu parou de usar droga, aquele teu problema, aquela tua obsessão, aquela tua compulsão, ela vai para outra área da tua vida. Sim. Ou ela vai para o sexo, ou aquela compulsão, obsessão vai para o serviço, ou para a comida, exatamente. Entendeu? Então o que acontece? O único que liberta tudo isso por completo, lá na raiz, entendeu? Na raiz, como se tu não tivesse nascido com aquele problema, como se tu não tivesse desenvolvido, é Jesus. Então tem muitas pessoas que dizem, tu usou droga química, William, então tu é um dependente químico até morrer, né? Não, só. O dependente é aquele que não vive sem aquilo. Exatamente. E eu sou liberto, eu prego para os dependentes hoje. Com eles bebendo, usando droga na minha frente, eu prego para eles. Hoje mesmo eu estava num posto de gasolina de Guatemi, estava um cara muito louco no banheiro. Eu fui e falei, meu irmão, tu não me leva a mão se eu te falar uma coisa. Eu ficava nos postos assim, igual tu. Ah, mas tu vai vir me julgar? Não, eu quero conversar contigo. Eu quero te falar uma coisa que ninguém vai vir te falar aqui. Só vão te apontar o dedo. Mas Deus não aponta dedo para ninguém. Deus, ele quer te libertar igual ele me libertou. Aleluia. Deus, ele quer fazer contigo o que ele fez para mim. Porque o lugar onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. O local onde é a igreja é o local que eu mais fazia barulho, que é na garagem do meu pai, onde eu entrava e saía, onde era a porta de saída e de entrada minha, era o local onde eu sumia e não vinha mais, desligava o telefone e deixava meu pai e minha mãe no desespero. E lá é onde é a igreja hoje. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos seguindo nesse curso, né? Eu estou vindo da minha adolescência para cá, né? E depois que eu usei muita droga, e daí eu me casei. Mas, irmão, quais os tipos de drogas que vocês usam? Só crack que eu não usei. O resto? O sintético eu experimentei, mas não gostei muito. O meu negócio era cocaína mesmo, química, era química. Cocaína, maconha e cigarro. Cocaína, bebida e cigarro. Maconha também não era muito. Eu gostava da adrenalina de ficar loucão. Me internava, às vezes em casa, ficava, pedia para Deus para morrer, me tira daqui, porque eu estou passando por isso. Era assim, era punk. Era pânico. E crises assim terríveis que dava. Paranoia, polícia está me perseguindo, estão vindo me prender. Alguém está me vigiando, alguém está por perto. Ficava horas na mesma peça trancado. Não conseguia fazer assim a cortina e espiar às vezes. Não, a polícia está ali, só abria a cortina. Sociedades, como está na Bíblia, como devemos fazer, isso é bíblico, aos pés da cruz, e nisso vem a palavra do Senhor nos conforta. Nós tiramos o que não presta, o lixo social e pecados, enfim, tudo, botamos tudo ao pé da cruz, e vem Jesus Cristo e nos renova. E lá, sem ter Jesus, eles partem mais ou menos da mesma premissa. Eles falam o depoimento que aconteceu durante o dia, durante a semana, as coisas ruins, eles botam para fora, eles se aliviam. Sim. E escutam outros que passam pelo mesmo problema que eles. A mesma coisa. Eu fiz tal coisa lá, eu tenho vergonha de falar para os outros. Não,
Lá tu vai encontrar alguém que fez a mesma coisa que tu, na loucura da bebida, da droga, e está lá no depoimento falando, botando para fora, chorando, e tu, não é só eu, ele também, e é um alívio, entendeu? É um alívio. Então, para quem não teve um encontro com Jesus, igual eu ainda não tinha tido muito, para mim foi muito bom. Eu fiquei 4 anos e pouco fumando cigarro, mas consegui trabalhar, consegui manter minha família, consegui levava todo dia minha filha para a creche de manhã cedo. Eu tive uma vida de pai de família normal, como se eu nunca tivesse sido usuário, seguindo aquele programa. E os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, sabe por que dá certo os Alcoólicos Anônimos? Agora eu vou falar uma chave fundamental, que se tiver algum membro dos Alcoólicos Anônimos aí é capaz de não saber, mas eu descobri. Os 12 passos de Alcoólicos Anônimos eram 6, não eram 12. E esses 6 eles eram usados pela escola de Oxford lá dos Estados Unidos. E tu sabe quem que fez esses 6 passos? O nosso Senhor. Foi tirado da Bíblia. Por isso que dá certo. O maior libertador. Por isso que dá certo. Só que o que acontece? Saindo, né, dessa parte da minha vida dos Alcoólicos Anônimos e voltando o que aconteceu depois disso. Houve a separação, entrei em depressão, eu emagreci 13 quilos em 1 mês e meio. 13. E eu fui completamente enganado pelo Satanás. Porque eu maltratava minha mulher com palavras, eu não usava mais droga, mas maltratava você. Maltratava e queria me separar, queria até que ela, tchau. Ela tomou a iniciativa porque eu não consegui. Porque na verdade eu não queria, só que era algo mental, era algo espiritual, era algo que nem eu sabia, eu achava que eu não amava ela. Quando eu me deparei sozinho, meu irmão, sem filho, sem mulher, porque casa vazia. Você separou e ela levou os filhos. Isso, na verdade um dos filhos não é dela, mas eu pegava ele, ficava no ambiente familiar. Sim. E tudo isso foi perdido. E eu fiquei muito mal. E daí eu voltei a usar droga, porque eu dizia assim, eu prefiro morrer do que voltar a usar droga. Esse era meu jargão, jargão que se diz? Eu dizia. E depois a psicóloga foi me dizer, na verdade, que tentou um suicídio inconsciente, sem saber. Porque como tu dizia que preferia morrer do que voltar a usar droga, como tu não teve coragem de separar, e depois também posteriormente, porque é do teu caráter isso, tu não teve coragem também de se matar, o que tu fez? Foi usar droga. Droga, morte, estava junto na tua frase, tá ligado? Entendo. E daí eu comecei a me compreender. Só que tudo isso que aconteceu foi por um propósito muito maior. Porque hoje eu vou nas igrejas contar meu testemunho, Deus me libertou, né? E até chegar nesse momento aí da libertação de Jesus, o que aconteceu? Cheguei no fundo do poço depois da separação. Isso daí faz 5 anos, tá? Foi em 2018. Cheguei no fundo do poço, mas no fundo do poço mesmo. Épocas pegava meus filhos, épocas não pegava. Me mudei para Santa Catarina, usei muita droga lá, voltei. Cara, minha vida assim, eu perdi o ânimo de viver, perdi minha essência, perdi minha identidade. Que é isso que Satanás quer que todos percam. A identidade. A gente vê agora para essas ideologias de gênero e tudo que estão fazendo aí. O diabo ele quer que nós percamos a nossa identidade. Isso é o maior plano de Satanás. E eu digo para você, não perca a sua identidade, não deixe Satanás perder a sua identidade. Porque enquanto nós estamos vivos, tem um plano de Deus para conosco. Sim. E depois disso, eu fiz corrida com um pastor, e ele nunca tinha me visto na vida. Ele olhou e disse assim, sabia que tu vai ser pastor? E eu estava meio loucão, acho, de maconha aquele dia. Eu não me lembro se eu tinha bebido ou fumado. Eu estava loucão. E eu comecei a rir dentro do carro. E daí trocamos número e tal, e continuamos falando. E esse pastor ele tem um grupo que se chama Semeando Vidas, onde as pessoas vão entrando e todo dia pela manhã escutam uma mensagem de Deus. Algo para iniciar o dia com a palavra de Deus. É interessante. Amém. E eu comecei a escutar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu podia usar droga a noite inteira, mas de manhã eu ficava cansado. De joelho, chorar.
E assim foi indo. Foi esse processo aí. Foi indo. Isso tudo de 5 anos para cá. Foi indo. Nesse meio tempo, apóstolo, teve uma época que eu estava muito mal, que eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha feito outras coisas erradas, já tinha vindo um mandado de prisão para mim, né, de umas coisas erradas que eu fiz. E não tenho vergonha de dizer, porque eu estou aqui para contar a minha história, porque com certeza esse vídeo vai chegar na vida de pessoas que acham que não tem mais solução para a sua vida, que acham que é o fim, que é só a morte. Não, não é não. Não é eu estou aqui para te dizer que não é não. Não é o fim, jamais. E o que aconteceu? Meus pais estavam para Santa Catarina, veio aquele mandado de prisão, eu estava com 40 e poucos quilos, agora já estou ano de 2022, de 21 para 22. Chegou um mandado de prisão, se não me engano, foi dia 2 de janeiro de 2022. Assim iniciou meu ano, com mandado de prisão, do Ministério Público de Porto Alegre. Varão, ali eu fiz um propósito com Deus. Eu liguei para esse pastor, e disse: eu estou indo lá receber uma oração. Ele: vai lá, ele vai te ajudar. Ele me deu o número de um pastor no Desafio Jovem, pastor Washington Desafio. Eu fui lá. Parecia que ele era amigo íntimo meu, esse pastor Washington. Eu cheguei lá, ele simplesmente falou toda a minha vida. Ainda tem gente que acredita que só o diabo revela. O diabo é a fichinha, quem revela é Deus. Tudo que o diabo faz é imitação do que Deus é. Para você que não conhece Deus. Não, nem se compara. Nem se compara. Cheguei lá, ele falou tudo o que aconteceu comigo, o motivo que aconteceu, o propósito que Deus tinha em cima do vale que eu estava passando e aonde Deus iria me levar. Eu me atirei de joelho no chão. Chorava, assim, meu Deus, meu irmão. E ali eu ainda tive algumas caídas. Mas ali foi uma encontro com Jesus. Foi ali, varão. Foi ali. Ali eu vi que todas as vezes que eu estava lá em casa, mijado, esquecido, menosprezado, debochado aos olhos dos meus próprios amigos que diziam que era meu amigo, só vim perto de mim para debochar, para depois sair falando: olha lá o William, lá, meu apelido é Lido, né? O Lido lá está no fim. Mas ninguém chegou para mim e disse: vem aqui, eu vou dar um banho em ti, vamos lá, tu quer te internar, eu vou ver pro teu pai. Não, um ou dois, para não mentir, um ou dois. A maioria, varão, quer se promover no teu estado. Porque o ser humano, a natureza do ser humano é má. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque daí não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E depois disso, meu irmão, a minha vida mudou. Ali eu vi que todas as vezes que eu estava lá, nessa situação que eu te disse, o Espírito Santo está ali. E eu fui numa igreja, na Igreja Deus e Amor, depois de um sábado, eu tinha tido uma recaída depois disso. Ali eu já estava voltando a ler a Bíblia, indo na igreja. Não, Deus vai me libertar, Deus estava comigo em todo o tempo, Deus não me abandonou. Há uma chance para mim, Deus disse que eu vou ser pregador da palavra, Deus disse que eu vou ser aquilo mesmo que aquele me disse num carro, aquele pastor, eu vou ser pastor, eu vou... Se eu falasse isso naquela época, qualquer um ia debochar da minha casa. Imagina, 40 e poucos quilos. Olhava para mim, era ver a morte. Olhava para mim, era ver uma infecção generalizada nas gengivas, sangue, não, o caixão estava aberto. E fui na Deus Amor, para não perder o fio da meada, como se diz. Fui na Deus Amor e o pastor foi extremamente usado. Eu tinha ficado aquele sábado, o sábado inteiro, ajoelhado na minha sala, chorando, sozinho. Não quis falar com ninguém. Eu e Deus. E o pastor foi usado e disse: não ia entregar a revelação, mas Deus manda eu entregar uma revelação na minha igreja. Tem aqui um varão que ficou a tarde inteira dizendo para Deus: Deus, por que todo mundo me abandonou? Por que eu estou sozinho? Por que ninguém acredita mais em mim? Só que o Espírito Santo de Deus manda dizer para esse varão que todos podem esquecer de ti, que todos podem te abandonar,
mas o Espírito Santo ficou o dia inteiro te abraçando e te consolando e colhendo as tuas lágrimas. Aleluia! É forte, meu irmão. Aleluia. Porque ali foi a minha fase de transição. Ali eu vi que não tinha mais como fugir do amor de Deus, meu irmão. Onde tu vai se render, finalmente. Ali eu me rendi. Glória a Deus. Ali não tem como não se emocionar, porque ali foi Deus dizendo assim para mim, ó, é eu que te amo. Vive comigo, vive para mim, é eu que te amo. Glória a Deus. E depois, estudando a Bíblia, eu vi o que os apóstolos, que todos passaram ali, prisões e etc. Paulo e Silas, presos. E o carcereiro, depois da cela aberta, querendo se matar. O carcereiro estava mais preso do que eles que estavam dentro da cela. Ou seja, a prisão que as pessoas têm, depressão. Sim. Não é prisão física, mas é prisão emocional, espiritual, da alma, por não ter palavra, Que liberta. por cair na mentira do diabo que eu não preciso ir na igreja, que a minha igreja é o meu quarto. Da onde isso, irmão? Como é que tu vai viver sem comunhão com teus irmãos? Como é que tu vai ficar sem tomar Santa Ceia? Nós temos que buscar a igreja. E depois disso daí a minha vida só mudou. Dia 23 de janeiro, ali foi o iniciozinho de janeiro. Dia 23 de janeiro eu tinha tido uma outra recaída. A última, a penúltima. Eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor não me libertar de verdade, mas me libertar mesmo, igual alguns que eu já vi sendo libertos, indo na igreja e passando aqui, até amigos meus, liberta, eu quero ser liberto. Se o Senhor não me matar, eu vou me matar. Apóstolo Adriano, eu descobri muito orar e perguntar para Deus. Eu descobri que quando ele sopra o Espírito, a vida num ser humano, ali é a maior bênção e a maior glória. Nós queremos muitas coisas, nós necessitamos de muitas coisas, mas nós não existíamos. A partir do momento que
Deus fez nós existir e nós sermos coparticipantes de uma glória eterna junto com Ele, é algo que não tem como explicar. Depois que a gente descobre isso, nada mais importa, meu irmão. Exatamente. Porque o sofrimento aqui é passageiro. É problema financeiro, é problema de enfermidade, tem bastante. Jesus disse que nos últimos dias iria se multiplicar a iniquidade, seria muitas pragas, muitas pestes, pestilências, terremotos, muita coisa de ruim ainda vai acontecer nessa terra. Na verdade, creio eu que mal começou. Mas o que mais importa, o nosso mal é passageiro. O nosso mal é passageiro. Assim como foi o meu. Depois que eu me entreguei para Jesus, e depois que aconteceu isso que eu falei para vocês no início de janeiro, aquele mês todo de janeiro, eu mudei. Mas não por mim mesmo, não foi pela força do braço, eu sou fraquinho, bem fraquinho. Foi Jesus. Jesus fez a obra em mim. Eu me disponibilizei para que Jesus fizesse a obra em mim. Alcoólicos Anônimos não liberta, Narcóticos Anônimos não liberta, clínica psiquiátrica não liberta ninguém, remédio psiquiátrico não liberta ninguém, tudo é paliativo. É aí que eu quero chegar, para ir para o encerramento. Tudo nessa terra é paliativo. Tudo, menos o poder de Deus. Aleluia. A partir do momento que nós deixamos Deus fazer morada em nós, o Espírito Santo fazer morada, e que nós esquecemos tudo, porque esse pastor que orou por mim lá, falar um detalhe, ele orou por mim lá, eu esqueci de dizer isso, que é muito importante. A minha denominação que eu ia, dos jovens pastorzinhos que eu falei, eles lá não acreditam na manifestação do demônio depois de Jesus ser morto e crucificado. Eles não acreditam, é uma doutrina deles lá. Sim. Eles são, infelizmente, igual os fariseus eram. E Jesus, quando ia expulsar o demônio, eles chamavam de Beuzebu, né? É forte isso, mas é bíblico. Sim. E eu, como aprendi assim, eles explicam na Bíblia umas partes lá que fica meio no ar, mas tô aqui é o que eles acreditam, vou acreditar também, mais ou menos assim, ó, vai no embalo, né? E até aconteceu comigo. Eu fui lá, um amigo meu estava orando, viu que eu estava mal em oração, fazia tempo que nós estávamos distantes, eu nem sabia que ele orava em língua e tudo. Ele foi na minha casa, pediu o carro do meu pai para me levar nesse pastor. Olha o que Deus fez por misericórdia. Cheguei lá, ele botou a mão na minha cabeça e uma legião de demônio me enforcando, eu não conseguia respirar. Ele demorou para expulsar o demônio. Demorou, me lembro de eu passando mal, não conseguia respirar. Não, ele disse depois que legiões, e disse, se eu fosse tu, nunca mais botava um cigarro na boca. E eu ainda treinei, eu tive recaída, como eu falei aqui, eu estou aqui para falar a verdade. Tive recaídas na época, tudo na época lá. Sim. Hoje eu estou há quase 2 anos limpo pela glória de Deus, porque é Ele que fez, eu nunca mais cheguei. Eu tenho nojo do cheiro de cigarro. Eu não consigo com cheiro de cigarro. Eu era no chaminé, eu fumava 2 carteiras por dia, no mínimo, porque com a cocaína ia mais. Deus, Ele me libertou, apóstolo, completamente. Aleluia. Eu tomava quetiapina para dormir há 10 anos. Eu tomava remédio ansiolítico e tomava mais um paliativo, às vezes Rivotril debaixo da língua quando me dava ataque de síndrome do pânico. Fora outros remédios que eu não me lembro o nome. Então, a vida era um caos. Um caos. Para deixar bem claro, prostituição era um vício. O vício da prostituição, vício. Sites pornô, vídeo pornô, tipo, loucura, demoníaco o negócio. Não tem como, né? Tem muita gente no Face também não falar de demoníaco. Nos lugares que eu ia, as coisas que eu... Meu Deus. Prostituição, remédio, cocaína, bebida, maconha, cigarro, álcool. Esqueci de alguma coisa? Minha vida era um caos.
Deus me libertou de tudo isso do dia para a noite. Na hora dele, não na minha hora. Na hora dele, foi na hora dele. Eu fiquei clamando muito tempo, muita tentativa. Mas o próprio Jesus dizia para mim: não desiste de clamar, ele enviava pessoas. Não desiste. Deus vai te libertar. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir. E daí eu lá, o apóstolo Paulo dizia, né, quando estou fraco, quando estou forte. Porque na minha fraqueza o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, algo assim que ele diz. A tua graça se aperfeiçoa. A tua graça se aperfeiçoa na minha. É isso. De Deus é graça. Da nossa parte é fraqueza. Isso. É isso. Se submeter a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se submeter a Deus. Aleluia. Devemos nos submeter a Deus todos os dias. Agora o irmão falou o segredo do cristianismo. Muitas vezes, como o irmão falou agora, o irmão William falou, que muitas vezes o homem quer se salvar a si mesmo. O homem quer se libertar por sua própria conta. Impossível. Mas isso é possível quando o homem desiste. Tá bom, Senhor, eu cansei, eu desisto. Eu percebo que é o Senhor que liberta. É o Senhor quem faz. Quando o irmão, como o irmão William disse aqui, eu desisto. Tá bom. Eu desisto de tentar. Agora você faz em mim. Porque eu não consegui até agora. Eu fiquei anos e anos e anos, não consegui. Agora você faz em mim. E aí, quando Deus opera de fato uma libertação verdadeira, legítima. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Porque eu queria falar mais ou menos sobre o que tu falou e eu havia muita coisa que eu estou falando. Acabei não falando porque Deus sabe de todas as coisas. Essa parte aí que tu falaste é muito importante. É muito importante. Porque quando estamos no vale, é quando Jesus se apresentou aqui. E Ele permite o vale, muitas das vezes. Hoje o meu vale está servindo para pregar, para contar o testemunho, como eu estou aqui, para pessoas que passaram por aquilo que eu passei. E quem sabe se não tivesse ninguém que experimentando agora, ninguém pregasse para eles, com conhecimento de causa. Isso. Irmão, eu já estava aí. Eu sei como é que funciona. Isso. E eu sei o caminho para sair daí. Isso. Tu não sabe, tu está na escuridão. Tu vai tentar um monte de coisa. Eu não estou na luz, eu sei como é que Eu tive que ir em tudo que é lugar até chegar onde eu estou. Eu já estou te contando o segredo. Aqui. Aleluia. Aleluia. E o segredo é Jesus. É Jesus. Aleluia. Maravilha de Deus. Tudo foi feito, João capítulo 1 diz, tudo foi feito por Ele, com Ele e através dele. Todas as coisas foram feitas através dele, com ele, por ele. Então, todas as vezes, é igual no celular. Se eu desligar minha internet agora, o celular perde a serventia hoje em dia. Hoje em dia tudo é internet, redes sociais. As ligações a gente usa mais a internet do que normal, a gente fica, demora na internet, tudo pela internet. Nós, sem Jesus, nós somos como um celular sem internet. Ele está aqui. Está de corpo presente aqui, mas não serve não. Para nada. Nós com Jesus, nós conectamos. É como uma internet. Céu, né? Com a nossa origem. O apóstolo Paulo disse, vou de volta para casa antes de morrer. O nosso mundo não é aqui, varão. Aleluia. E coisas ruins passamos e ainda vamos ter que passar porque faz parte do Evangelho. Sim. Não é esse Evangelho fajuta que estão pregando agora aí. Vem aqui e me dá R$100 que Deus vai te prosperar e vai ganhar 1.000. Da onde isso? Deus agora é bolsa de valor? Deus agora é banco de investimento? Não que Deus não possa te prosperar, mas o que Deus quer te prosperar é espiritualmente. As demais coisas são acrescentadas. E Deus, o nosso Deus, meu irmão, Ele quer nos preparar para morar no céu, independente das nossas dificuldades. O deserto de dificuldade serve para o fortalecimento espiritual. Para mim vir aqui agora dizer todo o mal que eu passei, como Deus me ensinou a vencer, me transformar nesse guerreiro que eu sou hoje, nesse soldado de Cristo que eu sou hoje, e para te dizer que tu também pode ser. Amém. Depende de escolha. Entregue-se a Cristo. Entregue-se a Cristo, que Ele te fará uma nova criatura. Aleluia. Não é amanhã, é hoje. Se tu crer, é hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, encerrando aqui a minha parte, já vou
passar e eu te agradeço, viu, apóstolo, que essa seja a primeira de muitas. Foi a primeira live que eu faço com alguém. As lives que eu fiz até hoje foi filmando a igreja lá, e eu não vou mentir aqui, eu não gosto muito de aparecer em vídeo, pelo menos não gostava até hoje. A parte que eu apareço na igreja lá, eu nem filmo. Quando começa o pregador de fora, eu boto para filmar, não sei porquê. Eu tenho que perder esse medo, essa vergonha, né? Sim. Como eu falei, que era desde o tempo de colégio, mas enfim, eu venho aqui profetizar para ti, eu venho aqui para te dizer que a palavra de Deus diz mais de 300 vezes que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele fez o céu e a terra e tudo o que há no universo em 6 dias e descansou no 7º. Eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: descansa no Senhor. Aleluia. Porque aquilo que Ele tem para fazer na tua vida é algo grandioso. Aquilo que Ele tem para fazer na tua vida é muito maior do que tu pensa. O apóstolo Paulo disse que em parte conhecemos a Cristo, e haverá um dia que conheceremos Ele completamente. Que nós possamos ansiar por esse dia, que nós possamos buscar o Mestre. Porque em Filipenses capítulo 2 diz que naquele grande dia de sua vinda, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Aleluia. Não deixe para esse dia para aceitar Jesus. Aceite hoje. Aceite o Deus que me transformou. Aceite o Jesus que fez em mim uma nova história. Ele quer escrever, aleluia, uma nova história na tua vida. Ele quer, aleluia, fazer de ti um vaso novo essa noite, aleluia. Você pode estar aí chorando, você pode estar vendo esse vídeo desacreditado, pensando assim: para mim não há solução, para mim não tem mais jeito, essa minha doença é incurável, esse vício do meu filho, do meu marido é incurável, eu já estou há quanto tempo orando, eu já estou há 10, 20 anos orando. Não, ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Há uma solução, e a solução é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deixou os céus, aleluia, deixou toda uma glória, para vir aqui ser pisoteado, massacrado, cuspido e debochado por ti, por mim, aleluia, é por ti mesmo, aleluia. Somos salvos pelo poder de Cristo nessa terra. Creia no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa. Eu vou deixar para você essa palavra, Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas orando, aleluia, e o outro glorificando, mesmo na prisão, aleluia, mesmo no estreito, mesmo à beira da morte, enquanto eles estavam clamando, e o outro, aleluia, orando, louvando, glorificando ao Senhor, as portas da cadeia se abriram. Você sabia que há 2 lugares no mundo só que não pode ter terremoto? Eu tenho para dizer para você que me assistiu, agradeço, que Deus abençoe você e a sua família. E muito obrigado mais uma vez, amém, apóstolo, pela oportunidade. Amém. Nós te agradecemos, porque é esse o propósito dessas lives novas, para que possamos estar trazendo aqui pessoas que tinham uma vida completamente sem esperança, destruída, onde Deus pega esse vaso e dá forma, onde Deus pega o perdido e acha ele, onde pega aquele que está morto, que não tem nada que faça ele ter o prazer de viver e dá um prazer e sentido para a vida dele. Assim como Deus operou na vida do irmão William poderosamente, ele está aqui são salvo, liberto, trabalhando,
uma nova pessoa, está pregando para você, sabe, do mesmo Deus que entrou na vida dele, o mesmo Deus que está salvando ele, está fortalecendo dia após dia ele, é o mesmo Deus também que operar o mesmo na sua vida. Aleluia. O nosso Deus, não é apenas nosso, mas também é o teu Deus, se apenas você crer. É o nosso Deus acessível a todos nós. Aleluia, Espírito Santo. É um Deus acessível, porque Ele ama, porque Ele perdoa, porque Ele traz, aleluia, um meio para você ser salvo. E é através de um nome, é através de uma pessoa, é através de uma obra, é através de um sangue. E essa obra, pessoa, é Jesus Cristo. Não tem como você ser liberto do que você está passando agora, ou ser curado. Basta tão somente na pessoa de Cristo você aceitar que você é fraco por sua própria conta e risco. Você pode usar todos os mecanismos que estão acessíveis para que você tenha vida, mas você só terá vida quando você ir na fonte. E a fonte é Cristo. A fonte é Cristo. A fonte é Cristo. Nós percorremos todo o mundo procurando o que é vida. E nós não encontramos no mundo, nas coisas do mundo. Eva achou que encontraria comendo aquela árvore, mas não, existia um outro fruto que ela não comeu e que deveria ter comido, e era Jesus. Quando o homem come a verdadeira fruta, o verdadeiro alimento que é Cristo, ele, nossa, aleluia, oh Espírito Santo, Santo, Santo. Quando nós realmente comemos a palavra, nos alimentamos da palavra de vida eterna, reconhecemos que tá bom, não é as drogas, não é bebida, não é prostituição, não é idolatria, é Cristo. Quando você se entrega, se rende, você de fato vai experimentar a verdadeira libertação, como o irmão citou. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, não outro, não existe outro Filho, não existe outro libertador. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero, por gentileza, posso falar? Dar mais uma palavra, rapidamente de um minuto. Eu quero aqui fazer uma homenagem para o meu pai e para minha mãe, porque o meu pai e minha mãe nunca desistiram de mim. Eu contei aquele episódio do meu pai, eu contei, vamos dizer assim, um episódio da parte ruim do meu pai e deixei ele na parede agora. Assim, o meu pai, fora esse episódio, o meu pai foi uma pessoa maravilhosa, meu pai e minha mãe, aleluia, minha mãe creio que esteja assistindo essa live, e eu quero mandar um beijo para ti, meu pai, quero mandar um beijo para ti, minha mãe, dizer que eu amo vocês. O meu pai cedeu a garagem lá, o meu pai aceitou Jesus, vai estar se batizando. As pessoas que têm um filho, uma filha, ou alguém da família assim, nunca desistir por eles. Nunca! É importante. É importante. Olha o que Deus fez. Deus me levantou na minha família como crente. A minha mãe se batizou. Glória só para encerrar, é importante isso. A minha mãe se batizou. Minha mãe está na frente da obra junto comigo lá, evangelística. E o meu pai, que não... Ele era assim, ó, futebol, religião e... Não, Deus o livre. Meu pai, devagarzinho, foi escutando a palavra foi entrando, porque o Espírito Santo faz obra. Não fui eu que fiz. Eu poderia dizer que fui eu que falei, não. O Espírito Santo usa as pessoas. Ele aceitou Jesus e vai se batizar agora. Estaremos marcando o batismo dele. Porque eles presenciaram o teu antes e depois dele. Isso! Para multiplicar meu filho, só se fosse Deus. E por último, perdoa a minha mãe que está aqui me escutando. Por último, a minha mãe, como ela me gerou, ela não aguentava mais nem olhar para mim no estado que eu estava 40 e poucos quilos. O meu pai era o único que ainda às vezes me dava ali um troquinho para gasolina, alguma coisa, né, uma coisa para comer, porque a minha mãe ela já estava naquela assim, ó, que ó, eu prefiro deixar ele sofrer as consequências que tá para ele tomar o rumo da vida dele, porque ele não é tão burro assim de morrer na miséria. Ele vai ter que tomar a atitude de se internar. Então a minha mãe como mãe, eu tenho certeza que deve ter doído, meu Deus, de uma forma, eu não tenho como imaginar, né? Eu tenho um filho, uma filha, não imagino eu passar pelo que a minha mãe e pelo meu pai passaram, né? Então tá, um beijo minha mãe, um beijo meu pai, amo vocês, que Deus proteja, cuide de vocês e a todos da live aí, e vamos orar então, né? Mesmo não aposto, glória a Deus. Servos de Cristo, somos todos vasos. Tudo vaso. Glória a Deus.
Amém? Vamos orar então, meu irmão. Pegue então esse testemunho que Deus operou na vida do irmão e de tantos outros que passaram por este meio, e o Senhor vai operar. Também o mesmo Deus que operou na vida dele, que opera em nossas vidas, também operará na tua. Então pegue o nome de teu filho agora, o nome de tua filha, teu esposo, da tua esposa, que estão aí, um irmão, uma irmã, que está nesse meio. Agora o Senhor vai operar. Vamos estar orando aqui. O irmão William vai fazer essa oração, estarei orando junto com ele nessa intercessão, mas porque Deus é bom, Ele vai operar. Amém? Oremos, irmão. Deus abençoe. Você que está aí agora, aleluia, se concentre no Senhor, aleluia. Esqueça que quem está falando aqui é o diácono William, porque agora quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, papai querido, papai amado, pelo fôlego de vida, Senhor. Eu te agradeço, papai querido, papai amado, por todos que estão assistindo essa live, Senhor. Pois Tu é o Deus que transforma, Tu é o Deus que liberta, Tu é o Deus que cura nesta madrugada, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, não é muito pelo falar, papai, aleluia, mas eu creio no Teu agir nessa madrugada. Aleluia. Eu creio, papai, aleluia, que o Senhor está visitando lares nesta madrugada. Aleluia. Eu creio, aleluia, que nesta madrugada o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando prisões, aleluia, está abrindo cancelas, o Senhor está abrindo porta de presídio nessa madrugada, o Senhor está desaprisionando, o Senhor está libertando aquele que está preso, aquele que está preso na sua mente, aquele que está preso em algum vício, aquele que está preso, aleluia, em doutrinas demoníacas, aleluia, aquele que está sendo aprisionado, aleluia, oprimido por Satanás. Mas é nessa madrugada que nós damos uma ordem, aleluia, que em nome de Jesus seja aberta as portas, agora, que em nome de Jesus as cadeias sejam quebradas, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, os cadeados estão sendo abertos, aleluia. É nessa madrugada que você está abrindo o coração para Jesus Cristo. É nessa madrugada, meu irmão, é nessa madrugada, nesse momento, aleluia. Não deixe para amanhã aquilo que Cristo é poderoso para fazer agora. Você que está aprisionado, permita que Jesus entre, deixe a palavra te salvar, aleluia, glória a Deus. E eu profetizo libertação. Essa madrugada Deus toca no meu coração, aleluia, para profetizar libertação, profetizar, aleluia, cura, a cura que vem do céu, não é a cura do médico da terra, mas é a cura daquele que traz anjos nessa madrugada, anjo para operar na sua vida, anjo para, aleluia, fazer o sobrenatural, aleluia, no teu corpo, na tua mente, no teu espírito. A varredura espiritual, aleluia, está sendo feita neste momento. Aleluia. Feche seus olhos, você que está aí. Feche seus olhos, você que está aí. Porque eu posso ver agora numa visão casas sendo limpas aí. Arabassubri, eu descendo varagassai. Oh, Jesus, vai limpando, papai. Vai limpando, Senhor. Vai fazendo uma varredura espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, meus amados. É forte. Então, Deus operou. Deus está operando. Dá para perceber claramente a unção. Deus operando, trazendo salvação. E muitos, diz o Senhor, e muitos precisavam dessa oração. Muitos precisavam sentir esse toque. Muitos precisavam experimentar a realidade do poder de Deus. Deus está operando poderosamente aqui. E muitos serão libertos a partir dessa noite. Oh, glória. Irmão Anderson, eu estava vindo para cá e Deus já estava falando comigo e eu vou te entregar, meu irmão. Aleluia. Eu poderia te entregar no privado, mas Deus está, o Espírito Santo, Deus está entrando com providência dentro do teu lar. Amém. Tá, meu irmão?
É providência familiar dentro do teu lar. Tu pediu para o Senhor, aleluia. Tu pediu, meu filho, tu pediu. E eu sou o Deus da providência. Eu sou o Senhor que estou enviando um anjo nesta madrugada para visitar a tua casa, a tua família. Manda te dizer o Senhor. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado, Glória a irmão Deus. William. Deus Glória abençoe a a tua vida. Continua na Amém. presença de Deus. Glória a Deus. Continue tendo essa mesma fome e sede da palavra sempre. Amém. Continue Amém. o Senhor te usando poderosamente para pregar aos quebrantados, aos contritos. E o Senhor me fala principalmente aos encarcerados. Amém? Amém. É esses que o Senhor vai te usar muito ainda. Oh, glória, eu creio. Eu creio. Nem iniciou ainda, na verdade. Nem iniciou, Senhor. Deus mostra que em muitos lugares, muitas viagens, Senhor, muitos lugares. Eu vejo assim, eu volto do irmão pregando aqui. Vejo as almas do Senhor saindo, as almas. Eu vejo as almas em volta do irmão, o irmão ministrando. É muitas almas. Tem muitos para falar. E é pessoalmente. É na evangelização. É pessoalmente. Tem muitos em volta do irmão. Vejo muitas almas. O irmão cercado desse alma. Eis aqui o teu vaso, né, Senhor? Eis aqui o teu vaso. Cercado de almas, irmão, assim, ó. Apontando aqui. Não tem descanso, evangelizando sem cessar. Amém? Que repouse sobre o irmão esta unção de evangelista, em nome de Jesus Cristo. Que é o que Deus tem planejado, determinado sobre a tua vida. Amém? O Senhor colocou uma ordem de soltura na tua mão. Aleluia. Use em favor do reino, em favor das vidas. E assim como você queria, desejava que muitos se empenhasse mais por tua alma, mais pregasse por você, mais orasse junto com você, assim Deus coloca esse amor no teu coração para lutar muito mais pela alma, até ficar firme, até ser liberta, curada, fortalecida e animada. Depois disso tudo você pode deixar que o pastor vai cuidar. Mas enquanto isso, esse processo, o Senhor vai te usar para avançar esse processo. Depois, a continuação do processo vai ser com o pastor local. Amém? Vai ser bênção. E o que Deus começou hoje, nessa primeira live, testemunhos do amor de Deus, é isso. Nós vamos testemunhar do amor de Deus. O que Deus, por amar a nossa alma, Ele poderia não ter feito, mas Ele quis, Ele desejou. Ele é soberano. Não, eu quero fazer. Eu quero operar. Então não temos que fazer. Amém? Quer estar despedindo então? Deus abençoe. Em nome de Jesus. E segunda-feira teremos uma próxima testemunha do amor de Deus aqui conosco, testemunhando do fato, do que Deus de fato fez na vida dele. Essa noite tivemos o teu irmão falando de onde o Senhor libertou ele. E você usa esse testemunho para compartilhar com pessoas também que precisam conhecer esse mesmo Deus que entrou na vida dele e operou, libertou ele das drogas e toda forma de pecado. Também compartilhe com o teu amigo, com aquela pessoa que você sabe, e nos grupos de igreja também. Você compartilhe com os irmãos para que nós possamos continuar pregando o Evangelho a toda criatura até a volta de Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus te ama. Aleluia. Jesus nos ama poderosamente.